Audiobook Didaqué, o ensino dos primeiros cristãos. Capítulo 1. O caminho da vida exige amor a Deus e ao próximo. Há dois caminhos, um da vida e outro da morte. A diferença entre ambos é grande. O caminho da vida é, pois, o seguinte: amarás a Deus que te fez e depois a teu próximo como a ti mesmo. E tudo o que não queres que seja feito a ti, não o faças a outro. Eis a doutrina relativa a estes mandamentos. Bendizei aqueles que vos amaldiçoam, orai por vossos inimigos, jejuai por aqueles que vos perseguem. Com efeito, que graça vós tereis se amais os que vos amam? Não fazem os gentios o mesmo? Vós, porém, amai os que vos odeiam e não tenhais inimizade. Abstente dos prazeres. Se alguém te bate na face direita, dá-lhe também a outra, e tu serás perfeito. Se alguém te obrigar a 1000 passos, anda 2000 com ele. Se alguém tomar o teu manto, dá-lhe também tua túnica. Se alguém toma teus bens, não reclames, pois de todo o jeito não o podes. Dá a todo aquele que te pedir sem exigir devolução, pois a vontade do Pai é que se dê dos seus próprios dons. Bem-aventurado é aquele que dá conforme a lei, pois é irrepreensível. Ai daquele que toma, se porém alguém tiver necessidade de tomar, é isento de culpa. Mas se não estiver em necessidade, terá que se responsabilizar pelo motivo e pelo fim por que recebeu. Colocado na prisão, ele não sairá de lá até ter pago o último quadrante. Mas é verdade que a este propósito também foi dito, que tua esmola sue em tuas mãos, até que souberes a quem dar. Capítulo 2. Os deveres para com a vida e a propriedade do próximo. O segundo mandamento da Didaqué é: não matarás, não cometerás adultério, não te entregarás à imoralidade, não fornicarás, não furtarás, não exercerás magia nem bruxaria, não matarás criança por aborto, nem criança já nascida, não cobiçarás os bens do próximo, não serás perjuro, não darás falso testemunho, não falarás mal do outro, nem lhe guardarás rancor. Não usarás de ambiguidade nem no pensamento, nem na palavra, pois a duplicidade é uma trama fatal. Tua palavra não seja falsa e nem vã, mas ao contrário seja cheia de sinceridade e seriedade. Não serás cobiçoso, nem rapace, nem hipócrita, nem malicioso, nem soberbo. Não nutrirás má intenção contra o teu próximo. Não odiarás ninguém, mas repreenderás uns e orarás por outros. E ainda amarás os outros mais do que a ti mesmo. Capítulo 3. Advertências contra a paixão e a idolatria. Meu filho, evita tudo o que é mal e semelhante ao mal. Não sejas odiento, pois o ódio conduz à morte, nem ciumento, nem brigalhão ou provocador, pois de tudo isso nascem os homicídios. Meu filho, não sejas cobiçoso de mulheres, pois a cobiça conduz à fornicação. Evita a obscenidade e os maus olhares, pois de tudo isto nascem os adultérios. Meu filho, não sejas dado à adivinhação, pois ela conduz à idolatria. Abstente também da encantação e da astrologia e das purificações. Nem procures ver ou ouvir estas coisas, pois tudo isso origina a idolatria. Meu filho, não sejas mentiroso, pois a mentira conduz ao roubo. Não sejas avarento ou cobiçoso de fama, pois tudo isso origina o roubo. Meu filho, não sejas furioso, pois isto conduz à blasfêmia. Não sejas insolente nem malvado,
pois tudo isso origina as blasfêmias. Sê antes manso, pois os mansos possuirão a terra. Sê longânime, misericordioso, sem falsidade, tranquilo e bom, e guarda com toda a reverência a instrução ouvida. Não te eleves a ti mesmo e não enganes o teu coração à insolência. Não vivas como os grandes, mas com os justos e os humildes. Tu aceitarás os acontecimentos da vida como sendo bons, sabendo que a Deus nada daquilo acontece é estranho. Capítulo 4. É melhor dar do que receber. Meu filho, lembra-te dia e noite daquele que te anuncia a palavra de Deus e o honrarás como ao Senhor. Pois onde se proclama sua soberania, aí está o Senhor presente. Todos os dias procurarás a companhia dos santos para encontrar apoio em suas palavras. Não causarás cismas, mas reconciliarás os que lutam entre si. Julgarás de maneira justa, sem considerar a pessoa na correção das faltas. Não demorarás em procurar o que te há de acontecer ou não. Não terás as mãos sempre estendidas para receber, retirando-as quando se trata de dar. Se possuíres algo, graças ao trabalho de tuas mãos, dá-o em reparação por teus pecados. Não hesitarás em dar, e dando não murmurarás, pois algum dia reconhecerás quem é o verdadeiro dispensador da recompensa. Não repelirás o indigente, mas antes repartirás tudo com o teu irmão, não considerando nada como teu, pois se divides os bens da imortalidade, quanto mais o deves fazer com os corruptíveis. Não retirarás a mão do teu filho ou da tua filha, mas desde sua juventude os instruirás no temor de Deus. Não darás ordens com rancor ao teu servo e à tua serva, que esperam no mesmo Deus que tu, para que não percam o temor de Deus que está acima de todos. Com efeito, ele não virá chamar segundo a aparência da pessoa, mas segundo a preparação do Espírito. Vós, servos, sede submissos aos vossos senhores, como se eles fossem uma imagem de Deus, com respeito e reverência. Detestarás toda a hipocrisia e tudo o que é desagradável ao Senhor. Não violarás os mandamentos do Senhor e guardarás o que recebeste, sem acrescentar nem tirar algo. Na assembleia confessarás tuas faltas e não entrarás em oração de má consciência. Este é o caminho da vida. Capítulo 5. O caminho da morte. O caminho da morte é o seguinte: em primeiro lugar, é mau e cheio de maldições, mortes, adultérios, paixões, fornicações, roubos, idolatrias, práticas mágicas, bruxarias, rapinagens, falsos testemunhos, hipocrisias, ambiguidades, fraude, orgulho, maldade, arrogância, cobiça, má conversa, ciúme, insolência, extravagância, jactância, vaidade e ausência do temor de Deus. Perseguidores dos bons, inimigos da verdade, amantes da mentira, ignorantes da recompensa da justiça, não desejosos do bem nem do justo juízo, vigilantes não pelo bem, mas pelo mal, estranhos à doçura e à paciência, amantes da vaidade, cobiçosos de retribuição, sem compaixão com os pobres, sem cuidado para com os necessitados, ignorantes de seu Criador, assassinos de crianças, destruidores da obra de Deus, desprezadores dos indigentes, opressores dos aflitos, defensores dos ricos, juízes iníquos dos pobres, pecadores sem fé nem lei. Filho, fica longe de tudo isso. Capítulo 6. Perfeito é quem aceita o jugo do Senhor. Vigia para que ninguém te afaste deste caminho da instrução, ensinando-te o que é estranho a Deus.
Pois se puderes portar todo o jugo do Senhor, serás perfeito. Se não puderes, faze o que puderes. Quanto aos alimentos, toma sobre ti o que puderes suportar, mas abstente completamente das carnes oferecidas aos ídolos, pois este é um culto aos deuses mortos. Capítulo 7. O batismo. No que diz respeito ao batismo, batizai em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo em água corrente. Se não tens água corrente, batiza em outra água. Se não puderes em água fria, faze-o em água quente. Na falta de uma e outra, derrama 3 vezes água sobre a cabeça, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas antes do batismo, o que batiza e o que é batizado, e se outros puderem, observem um jejum. Ao que é batizado deverás impor um jejum de 1 ou 2 dias. Capítulo 8. Jejum e a oração. Vossos jejuns não tenham lugar, não sejam ao mesmo tempo com os hipócritas. Com efeito, eles jejuam no 2º e no 5º dia da semana. Vós, porém, jejuai na 4ª-feira e na 6ª-feira. Também não oreis como os hipócritas, mas como o Senhor mandou no seu Evangelho. Nosso Pai no céu, que teu nome seja santificado, que teu reino venha, que tua vontade seja feita na terra, assim como no céu. Dai-nos hoje o pão necessário, perdoa a nossa ofensa, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o poder e a glória pelos séculos. Assim, orai 3 vezes por dia. Capítulo 9. A celebração eucarística. No que concerne à Eucaristia, celebrai-a da seguinte maneira. Primeiro sobre o cálice, dizendo: Nós te bendizemos, nosso Pai, pela santa vinha de Davi, teu servo, que tu nos revelaste por Jesus, teu servo, a ti a glória pelos séculos. Amém. Sobre o pão a ser quebrado, nós te bendizemos, nosso Pai, pela vida e pelo conhecimento que nos revelaste por Jesus, teu servo. A ti a glória pelos séculos. Amém. Da mesma maneira como este pão quebrado primeiro fora semeado sobre as colinas e depois recolhido para tornar-se um, assim as extremidades da terra seja unida a ti, a tua igreja, em teu reino, pois tua é a glória e o poder pelos séculos. Amém. Ninguém coma nem beba de vossa Eucaristia, se não estiver batizado em nome do Senhor, pois a respeito dela disse o Senhor: não deis as coisas santas aos cães. Capítulo 10. Ação de graças depois da ceia. Mas depois de saciados, bendizei da seguinte maneira: nós te bendizemos, Pai Santo, por teu santo nome, que tu fizeste habitar em nossos corações, e pelo conhecimento, pela fé e imortalidade que tu nos revelaste por Jesus, teu servo. A ti a glória pelos séculos. Amém. Tu, Senhor Todo-Poderoso, criaste todas as coisas para a glória de teu nome e para o gozo deste alimento e a bebida aos filhos dos homens, a fim de que eles te bendigam, mas a nós deste uma comida e uma bebida espirituais para a vida eterna por Jesus, teu servo. Por tudo te agradecemos, pois és poderoso. A ti a glória pelos séculos. Amém. Lembra-te, Senhor, de tua igreja para livrá-la de todo o mal e aperfeiçoá-la no teu amor. Reúne esta igreja santificada dos 4 ventos no teu reino, que lhe preparaste, pois teu é o poder e a glória pelos séculos. Amém. Venha tua graça e passe este mundo. Amém. Hosana à casa de Davi. Venha aquele que é santo, aquele que
que não é, faça penitência. Maranatá. Amém. Deixai os profetas bendizer à vontade. Capítulo 11. Da hospitalidade para com apóstolos e profetas. Se, portanto, alguém chegar a vós com instruções conformes com tudo aquilo que acima é dito, recebei-o. Mas se aquele que ensina é perverso e expõe outras doutrinas para demolir, não lhe deis atenção. Se, porém, ensina para aumentar a justiça e o conhecimento do Senhor, recebei-o como o Senhor. A respeito dos apóstolos e profetas, fazei conforme as normas do Evangelho. Todo apóstolo que vem a vós seja recebido como o Senhor. Mas ele não deverá ficar mais que um dia, ou, se necessário, mais outro. Se ele, porém, permanecer 3 dias, é um falso profeta. Na sua partida, o apóstolo não leve nada, a não ser o pão necessário até a seguinte estação. Se, porém, pedir dinheiro, é falso profeta. E não coloqueis à prova nem julgueis um profeta em tudo que fala sob inspiração, pois todo pecado será perdoado, mas este pecado não será perdoado. Nem todo aquele que fala no Espírito é profeta, mas só aquele que vive como o Senhor. Na conduta de vida conhecereis, pois, o falso profeta e o profeta. E todo profeta que manda, sob inspiração, preparar a mesa, não deve comer dela. Do contrário, é um falso profeta. Todo profeta que ensina a verdade sem praticá-la é falso profeta. Mas todo profeta provado como verdadeiro, representando o mistério cósmico da Igreja, não ensinando, porém, a fazer como ele faz, não seja julgado por vós, pois ele será julgado por Deus. Assim também fizeram os antigos profetas. O que disser sob inspiração, dá-me dinheiro ou qualquer outra coisa, não o escuteis. Se, porém, pedir para outros necessitados, então ninguém o julgue. Capítulo 12. A hospitalidade para os outros. Todo aquele que vem a vós em nome do Senhor, seja acolhido. Depois de o haverdes sondado, sabereis discernir a esquerda da direita. Se o hóspede for transeunte, ajudai-o quanto possível. Não permaneça convosco senão 2 ou, se for necessário, 3 dias. Se quiser estabelecer-se convosco tendo uma profissão, então trabalhe para o seu sustento. Mas se ele não tiver profissão, procedei conforme vosso juízo, de modo a não deixar nenhum cristão ocioso entre vós. Se não quiser conformar-se com isto, é alguém que quer fazer negócios com o cristianismo. Acautelai-vos contra tal gente. Capítulo 13. Para com os verdadeiros profetas. Todo verdadeiro profeta que quer estabelecer-se entre vós é digno de seu alimento. Do mesmo modo, também o verdadeiro mestre, como operário, é digno de seu alimento. Por isso tomarás as primícias de todos os produtos da vindima e da eira, dos bois e das ovelhas, e darás aos profetas, pois estes são os vossos grandes sacerdotes. Se vós, porém, não tiverdes profeta, dai-o aos pobres. Se tu fizeres pão, toma as primícias e dai-as conforme manda a lei. Do mesmo modo, abrindo uma bilha de vinho ou de óleo, toma as primícias e dai-as aos profetas. E toma as primícias do dinheiro, das vestes e de todas as posses, e segundo o teu juízo, dai-as conforme a lei. Capítulo 14. O domingo da Eucaristia. Reuni-vos no dia do Senhor para a fração do pão e agradecei, depois de haverdes confessado vossos pecados, para que vosso sacrifício seja puro. Mas todo aquele que vive em discórdia com o outro não se junte a vós antes de se ter reconciliado, a fim de que vosso sacrifício não seja profanado. Com efeito deste sacrifício, disse o Senhor:
Em todo lugar e em todo tempo se me oferece um sacrifício puro, porque sou um grande rei, diz o Senhor, e o meu nome é admirável entre todos os povos. Capítulo 15. Eleição de bispos e diáconos. Escolhei-vos, pois, bispos e diáconos dignos do Senhor, homens de paz, desprendidos, verazes e firmes, pois eles também exercerão entre vós a liturgia dos profetas e doutores. Não os desprezeis, porque eles são da mesma dignidade entre vós como os profetas e doutores. Repreendei-vos mutuamente uns aos outros, não com ódio, mas na paz, como tendes no Evangelho. E ninguém fale com aquele que ofendeu o próximo, nem o escute até que ele se tenha arrependido. Fazei vossas preces, esmolas e todas as vossas ações, como vós tendes no Evangelho de nosso Senhor. Capítulo 16. A parousia do Senhor. Vigiai sobre vossa vida. Não deixeis apagar vossas lâmpadas, nem solteis o cinto de vossos rins, mas estai preparados, pois não sabeis a hora na qual nosso Senhor vem. Reuni-vos frequentemente para procurar a salvação de vossas almas, pois todo o tempo de vossa fé não vos servirá de nada se no último momento não vos tiverdes tornado perfeitos. Com efeito, nos últimos dias se multiplicarão os falsos profetas e os corruptores. As ovelhas se transformarão em lobos e o amor em ódio. Com o aumento da iniquidade, os homens se odiarão, se perseguirão e se trairão mutuamente, e então aparecerá o sedutor do mundo como se fosse o Filho de Deus. Ele fará milagres e prodígios, e a terra será entregue em suas mãos, e ele cometerá tais crimes como jamais se viu desde o começo do mundo. Então toda criatura humana passará pela prova de fogo e muitos se escandalizarão e perecerão. Mas aquele que permanecer firme na fé será salvo por aquele que os outros amaldiçoam. Aparecerão os sinais da verdade. Primeiro o sinal da abertura do céu, depois o sinal do som da trombeta e, em terceiro lugar, a ressurreição dos mortos. Mas não de todos, segundo a palavra da Eucaristia. O Senhor virá e todos os santos com ele. Então verá o mundo a vinda do Senhor sobre as nuvens do céu. Audiobook Didaquê, o ensino dos primeiros cristãos. Deixe o seu like, inscreva-se no canal e compartilhe este conteúdo.